Muito boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde, nos proteja. Estamos vivendo em dias de carnaval, em dias de festa, em dias em que a atmosfera da cidade está carregada, mas Deus nos guardou, Deus nos preserva, Deus guarda os seus, nos livra desses dias difíceis, dessa atmosfera ruim, e guarda-nos a sua palavra. Esse texto que nós vamos ministrar nesta noite, essa palavra foi ministrada na igreja do Nazareno do Quintino, em Ribeirão Preto, e houve um erro na hora da edição, e nós sentimos no coração de regravar a palavra. O texto é: onde foi que eu errei? É uma frase comum que podemos nós falarmos ou ouvirmos de pessoas. Onde foi que eu errei? O que aconteceu para chegar nesse ponto em que nós estamos agora? Isso pode estar no coração de qualquer um de nós. É uma frase que mexe com a nossa intimidade. Às vezes nós enfrentamos situações delicadas na nossa vida, seja ela em que área for, momentos difíceis, momentos delicados, que nós não temos reação, ficamos impotentes, não sabemos como agir, como proceder com isso. E isso traz frustração, traz dores, cobrança, isolamento, decepções, traumas e uma série de coisas ruins. Mas graças a Deus nós temos a palavra do Senhor. O que a Bíblia nos orienta quanto a isso? Nesses dias, eu em particular passei por momentos delicados com amigos que perderam pessoas queridas, famílias abençoadas, irmãos queridos. Eu cito a Karina, que perdeu a Maria Catarina com 3 dias. 3 dias a Maria Catarina ficou conosco. Temos o Mauro, que perdeu a Mariana com 30 anos. São situações que nós não entendemos, mas em tudo isso podemos buscar a soberania, a graça e as misericórdias do nosso Deus. A maioria das pessoas em que eu mencionei sobre esta pergunta se esquece ou não tem noção do que a palavra de Deus possa nos dar, nos orientar. E a Bíblia é a carta do nosso Pai para conosco. A Bíblia traz referências, a Bíblia traz ensinamentos, a Bíblia traz tudo aquilo que possa auxiliar, abençoar a nossa vida, trazendo direção, maturidade, coisas que podem nos tirar de momentos difíceis e de momentos delicados. As orientações para uma vida equilibrada nós encontramos na palavra de Deus. Por que na palavra de Deus? Porque desde a criação, desde o início, Deus está orientando o seu povo, orientou Adão, orientou Eva, aquilo que deveria, aquilo que não deveria ser feito. Deus sempre nos orienta. Às vezes nós não ouvimos a sua voz e entramos em situações delicadas. No Evangelho de São Mateus, capítulo 22, verso 29, diz assim: Jesus, porém, respondendo-lhe, disse-lhes: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus.
As Escrituras nos orientam, irmãos. Em toda a história, as Escrituras têm nos orientado, têm nos dado a direção para caminharmos uma vida abençoada. Eu digo isso não porque as situações não vão acontecer. No caso da Karina, no caso do Mauro, no caso do Marcelo, que está lutando contra uma enfermidade, mas com Deus, com a palavra de Deus, com a direção de Deus, as coisas se tornam mais fáceis. Esses que perdemos pessoas queridas, estamos entendendo que devolvemos para Deus aquilo que Ele havia nos presenteado. Mauro devolveu Mariana para o Senhor, aquela a quem Ele deu de presente a Mauro, durante 30 anos. Então são situações que acalma, que alimenta, que conforta o nosso coração. Uma das palavras mais delicadas na Bíblia está em Provérbios 28. E eu confesso que quando eu li essa palavra, o meu coração estremeceu. Provérbios 28, verso 9 diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei do Senhor, até as suas orações será abominável. Percebam que Deus tem o interesse de tratar com a nossa vida. Às vezes nós achamos que o fato de eu não fazer isso ou aquilo de errado me libera e Deus está tudo de bem comigo. Não é assim que funciona. Quando uma criança é adotada por uma família, ela está no trâmite de adoção. Quando ela entra na porta da casa daquele que o adotou, a primeira coisa que ele vai falar para a criança, fala: olha, filho, você tem costumes lá fora, você viveu uma vida lá fora diferente, mas aqui nessa casa, na sua nova casa, nós temos horário, aqui nós oramos antes do almoço, oramos de manhã, oramos à noite, aqui você conversa com respeito, aqui não tem gritaria. Existe uma norma para você viver em harmonia com aquela família, porque você vai fazer parte da família daquele momento. E assim é com Deus. Existe uma norma dentro da palavra que nos orienta a como ser filhos de Deus. Você quer ser adotado por Deus? Quero. Então você vai ter uma norma para você seguir. Caminhos que vão te levar a você agradar ou desagradar o seu Deus. E é isso que a palavra de Deus vai nos falar nesta noite. Quando nós temos o nosso próprio conceito, não lemos a Bíblia, a maioria das pessoas que não lê a Bíblia, que não conhece a palavra de Deus, ela adquire uma definição própria de certo e de errado. Ela vai dizer: olha, eu acho que é assim, eu vivo assim, para mim assim tá bom. Tudo bem, assim tá bom. Mas para você viver na família de Deus, no padrão de Deus, não é assim que funciona. Estamos em dias de carnaval, e o nosso Deus, Ele abomina esse tipo de festa, essa orgia, essa prostituição. Mas se você acha que está tudo bem, está tudo bem. Só que quando houver um encontro teu com o Senhor, isso lhe será cobrado. Ah, mas eu não sabia. Você tinha o meu livro, a minha palavra, a minha lei, para te orientar. E às vezes nós tomamos rumos errados, quebramos a cara por não conhecermos a lei do Senhor, as vontades do Senhor, não deitar no colo do Senhor e não buscar nele as orientações para a nossa vida. Mateus 11, 28 diz assim, também é um dos textos lindos também, que eu amo: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A maioria das pregações, das ministrações sobre esse texto, sempre frisa o cansado e sobrecarregado.
porque nós nos identificamos com isso. Todos nós estamos cansados. Você trabalha às vezes um dia todo e chega no momento do culto, no dia do culto, fala: eu estou tão cansado e eu nem vou no culto hoje. Mas o seu sustento, o seu alimento vem de lá, vem da presença de Deus. Está sendo difícil, o meu salário que eu ganho não está dando, as coisas estão sendo difíceis, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado. E Jesus fala: você que está sobrecarregado, vinde a mim, vem comigo, e eu vos aliviarei, eu vou tirar esse peso, eu vou te dar orientação para que você mude, eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua vida, eu vou trazer com que você faça as coisas de maneira diferente, para que algo ocorra diferente. Então essa palavra veio para mim, para a minha vida, porque primeiro o ouvido que está ouvindo a ministração é o meu, e eu sinto Deus preocupado com a minha vida, e fala: Dimas, eu vou te dar orientações para que você mude, para que você não continue sobrecarregado, para que você tenha tempo para me servir. O que é ir a Jesus? Porque a palavra fala: vinde a mim. O que é ir a Jesus? Ir a Jesus não é crer nele, porque o diabo também crê e treme. Ir a Jesus não é acreditar que ele existe, porque sabemos que ele existe. Por mais ateu que uma pessoa seja, ele sabe que há um Criador que criou tudo, que sustenta o universo. Ir a Jesus não é ir à igreja e cumprir metas. Quantas vezes vamos no culto e na hora que saímos não lembramos nem o texto que foi pregado, nem o nome do pregador, nem quem pregou. Então nós vamos no culto apenas por ir. Isso não funciona. Ir a Jesus é buscar a sua essência, é se derramar diante dele, é o que a Bíblia me ensina, a conhecê-lo, a deixar que ele habite no teu coração, a fazer parte da família de Deus. Às vezes somos turistas na casa de Deus, turistas com o Evangelho, turistas em oração, e o que Deus quer fazer é mudar essas coisas da nossa vida, é trazer intimidade. A palavra do culto desta noite falou com você. Chega em casa, abre a Bíblia, diga: Jesus, o Senhor falou comigo, fala mais. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Onde eu posso ser útil, Senhor, na tua casa? Eu quero fazer parte da família do Senhor. E família, irmãos, nós temos noção do que é família pela nossa. Quantos dias você fica sem ver teu pai, sem ver tua mãe, sem ver teu irmão, sem sentar à mesa da tua casa para comer? Eu faço isso todo dia. Eu sento na mesa com a minha família, eu almoço, eu tomo minhas refeições, eu durmo em casa. Por que não faz isso na família de Deus? Por que não mantém esse padrão nas coisas de Deus? Para que se torne mais fácil. Mas o mundo é corrido. O mundo é corrido, mas vai chegar um momento, irmão, você que está me ouvindo, que vai falar: para. Seu corpo parou. Você parou de respirar. Agora você vai trazer a bagagem espiritual para o outro lado. O que você tem para levar? O que eu tenho para levar? Eu tenho tempo para viagens, para passeios, para reuniões, para festas. E qual o tempo que eu tenho investido na minha área espiritual? O que eu vou falar quando eu morrer para o Senhor? Para aquele que me orienta todo dia. Mas Deus não fala comigo. Deus fala com você, fala pela Bíblia, fala pela oração,
fala por um irmão, fala pela igreja, fala pelo pastor. E se você ligar a televisão amargurado na madrugada, vai falar com você também, porque está cheio de programa de televisão aí, programa cristão. Onde eu tenho me alimentado, onde eu tenho buscado o meu alimento. Ah, mas Deus tem, eu oro, Ele tem obrigação de me cuidar de mim. Não tem obrigação. Família. Eu erro sendo apenas religioso. Eu erro. Ah, eu sou muito religioso. As datas, eu vou nas datas exatas, eu valorizo as datas. Eu erro com isso. Eu erro buscando somente os meus interesses. Mas como assim? A Bíblia diz assim: eu estive preso e você não foi me ver. Eu estive internado, enfermo, e você não foi me visitar. Eu tive fome nas sarjetas e você não me alimentou. Eu erro quando eu penso só em mim. Quando eu sou egoísta, eu só penso em mim, eu erro. Eu erro confiando nas minhas próprias forças. Não, eu dou conta. Ou se não é aquele que levanta e fala: Jesus, abençoa meu dia, me fortalece, me ajuda. Você confia somente em você. Você erra com isso. Eu erro não orando antes das decisões que eu devo tomar. Eu erro. Onde foi que eu errei? Não orando, não buscando a palavra, não se orientando, não congregando, não buscando ao Senhor. Eu erro nisso. Ah, eu tenho a minha religião, eu creio nisso e naquilo, queridão. Não importa. A essência chama-se Senhor Jesus Cristo. Quem morreu por mim e por você é o Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que eu creio fora do Senhor Jesus Cristo é idolatria. E o que é idolatria? Leia a tua Bíblia, que você vê o que é idolatria. Deus abomina a idolatria. Toda honra, toda glória, todo louvor, só a Ele. Ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, Senhor Jesus Cristo. Colossenses 3 fala: tudo que você for fazer na vida, faça em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo. Onde foi que eu errei? Não tomando atitudes dentro da palavra de Deus, que são orientadas pela palavra de Deus. Ah, mas eu não sabia. Porque você procura em fontes erradas, ou você não procura em lugar nenhum. Estamos no fim, irmãos. Jesus está voltando. A trombeta vai soar. A trombeta vai soar. Ontem estava ouvindo um comentário, um diálogo de um pastor e de um incrédulo, de um ateu. Ele não crê em Deus, ele não crê em nada. E o pastor falou para ele assim: vamos admitir que você esteja certo. Vamos admitir que você está certo. Não tem vida após morte, não tem vida eterna, não tem Deus, não tem nada. Tudo bem? Ele falou: tá bom. Eu levanto de manhã, tomo meu café, você também toma. Eu saio para trabalhar, você também sai. Eu vivo, você também vive. Eu passeio, você passeia. E foi falando a rotina do dia a dia. Eu tenho filho, você também tem. Somos iguais. Eu vou morrer e você também vai. Mas se eu tiver certo, o meu Jesus me espera para ser salvo. Agora, se você estiver certo, não tem salvação para você, querido. Você está arriscando demais. A tua incredulidade arriscou uma vida eterna para você. Te condenou eternamente. Está te condenando. Porque a palavra, na oração do Pai Nosso, fala: Senhor, venha o teu reino. Nós começamos a gozar do reino, a viver o reino de Deus hoje, agora. O coração do Mauro, coração da Karina e de muitos outros foram confortados pela presença do Espírito Santo.
Perdeu? Perdeu. É doído. Mas tem conforto, tem graça, tem esperança em Cristo Jesus. Oh, maravilha, que Deus seja honrado nisso. Perceba que para Deus nada é impossível. Eu preciso acreditar que tudo é possível, que Deus se importa comigo, Deus se importa com você, Deus se importa com você. E até o momento que você estiver respirando, escuta bem o que eu vou falar, enquanto você estiver respirando, puxando o ar e soltando, existe chance para que você se arrependa e reconheça Jesus como único Senhor e Salvador. Porque o dia que você parar de respirar, acabou o seu tempo. Não adianta fazer oração para morto. Não adianta que eu não vou convencer que ele era bom. Eu só vou entrar na glória se eu confessar Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. É só Jesus. Todos os apóstolos, para serem santos, buscaram Jesus. Então eu tenho que buscar Jesus também, a exemplo deles. Buscar Jesus. É Jesus que nos oferece esta oportunidade. Vamos lá. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que nos envia onde estamos, onde estivermos, para nos convencer. Na Fundação Casa, nós temos um trabalho da Fundação Casa às terças-feiras, e lá eu falo sempre para os meninos: eu estou aqui para trazer a vocês uma oportunidade de que Jesus dá cura, traz cura, transformação, renovo, pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida. E se você crer, se você entregar a tua vida para Jesus, Ele pode mudar o rumo da tua história. Não interessa o que você já fez, o que interessa é de agora para frente. O Senhor falou para a pecadora: vai e não peques mais, não cometa o mesmo erro que você havia cometido. O que é aliviar? Vinde a mim e eu vos aliviarei. É tirar o peso da culpa, irmãos. É tirar o peso do pecado, da angústia, da solidão. Redirecionar a nossa vida. Converter, transformar, mudar de rumo. Assumir um novo papel. Desses meses e anos que a gente vai na Fundação Casa, uma coisa me chamou a atenção esses dias. Um dos garotos estava dizendo que ele ia embora. Eu vou sair. Eles me abraçam e eu gosto muito deles. Me abraçou, falou: eu estou indo embora daqui. Eu falei: então senta aí que nós vamos conversar. Você vai embora? Eu vou embora. Eu falei: você sente o perdão de Deus na sua vida? Ele falou: sinto. Eu sinto o perdão de Deus. Que bacana. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu não sei o que você fez lá para estar aqui. Mas vamos admitir que você matou um pai de família. E hoje tem filhos órfãos, tem uma viúva que passa necessidade. E quando você olha para o espelho, você se perdoa. A mesma coisa para você que fez um aborto, não importa a época. Você se perdoa, você fala: pô, eu me perdoo. Não consigo. Então Deus precisa entrar nessa área da tua vida. É isso que Jesus veio nos aliviar. Da culpa. Dessa culpa que dói. Que acaba com você. Que deixa você triste. Daquilo que você fez sem pensar. Ou sei lá por quê. Tudo tem que ser entregue nas mãos do Senhor Jesus. Tudo. A liberdade vai vir dentro do nosso coração quando nós entregarmos tudo, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro nas mãos do Senhor Jesus. E ele fala: então, se tiver alguém que te ofendeu,
você tem que perdoar. Mas foi Ele que você tem que perdoar. Porque Jesus está nos perdoando de tudo que nós fizemos. E para estarmos com Ele e recebermos o perdão dEle, nós precisamos perdoar da mesma maneira. Eu falo para eles lá, o camarada, vocês é muito macho com 38 na mão. O camarada fica valente. Mas o valente mesmo é quando você chega a alguém que te ofende e você vai lá e pede perdão. Esse é o valente da Bíblia. É virar outra face. Esse é o valente. Por quê? Porque o que está em jogo é vida eterna, é eternidade. E quando você entra para a casa do Pai para ser filho adotivo, um dos requisitos é perdão. É perdão. É reconhecer que depende do Senhor. É reconhecer que o próximo é o teu irmão. Que não há não deve haver extinção de pessoas. Assim vamos entender onde erramos e corrigirmos na orientação da palavra de Deus. Então, onde foi que eu errei? Eu errei não buscando em Deus uma direção, não conhecendo a sua palavra. Eu poderia ter evitado muito sofrimento na minha vida se eu tivesse a orientação da palavra de Deus. Essa é a primeira parte da nossa ministração. Agora eu vou partir para uma segunda parte. A segunda parte, ela é mais delicada. Ela vai mexer um pouquinho mais com o cristão já ativo dentro da palavra de Deus. E é uma pergunta que nós fazemos, que eu já fiz e sempre ouvimos de irmãos. Jesus, por que comigo? Por que está acontecendo isso comigo, Senhor? Por que eu? Eu faço tudo certinho, Senhor. Eu tenho cultuado o Senhor, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho orado de madrugada. Por que está acontecendo isso comigo? É uma pergunta difícil. Mas à luz da palavra de Deus, vamos tentar entender o que o Senhor nos fala. Qual a resposta que a Bíblia vai nos dar referente a esta pergunta? Geralmente quem já está na caminhada, mas não aceita o tratamento de Deus. O tratamento de Deus. No livro de Efésios 1:3 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos abençoou. Então nós somos abençoados. Não há nada que aconteça na minha vida e na sua vida que Deus não tenha conhecimento. Deus não vai colocar um fardo maior nas minhas costas que eu não possa carregar. Porque Ele me abençoou. Eu sou abençoado. Eu não preciso pedir confirmação nenhuma. Eu sei que eu sou abençoado. Mesmo andando em desertos, em lugares áridos, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Eu sou abençoado. Então primeiro detalhe aqui, dentro da palavra de Deus, eu sou abençoado. Deus me abençoou. Seguinte, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então eu não sou um acaso. Eu não me converti por acaso. Eu não cheguei na presença de Deus por acaso. O meu nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Eu sou um eleito no Senhor. Eu fui abençoado, sou abençoado e tenho nome no livro da vida. Então Deus me guarda, Deus me atraiu,
Deus cuida de mim, Deus trata da minha vida, Deus cuida da minha vida. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. O que é santo? Santo é separado. Não é aquele que tem a aureolinha na cabeça, não. Santo é separado. Hoje, os cristãos, os homens que são tementes a Deus, que não estão no carnaval, estão sendo santificados, separados do lixo lá de fora. Isso é ser santo, ser separado. Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Diante de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Verso 5. E nos predestinou para filhos. Para escravo? Não, para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Foi da vontade do Pai que Ele nos elegeu como filhos em Cristo Jesus. Você corrige o teu filho, irmão? Você já pôs teu filho de castigo alguma vez? Você já falou não para o teu filho? É o que Deus faz conosco. Deus nos corrige, Deus nos trata, Deus nos prova. Deus não dá tentação para nós. É diferente, nós vamos ver aqui. Deus nos prova, Deus nos... Quando você vai na escola, ou no final do mês, a professora da aula toda, ela vai te dar uma prova, para ver como é que você está, para ver se ela pode passar para a lição seguinte. Quando estudamos a palavra de Deus com atenção, percebemos que não é fácil deixarmos o costume do orfanato e da rua, para vivermos na família de Deus. Por que orfanato e rua? Porque a maioria dos homens que tomam uma posição diante de Jesus, eu não gosto da palavra aceita Jesus, porque Ele que nos aceitou primeiro. Se não fosse por Ele me atrair, eu não estaria na igreja nunca. Ninguém vem por vontade própria. Nossa vontade é a carne, é a carne, é coisas da carne. Mas Ele nos atrai. E quando Ele nos atrai, eu tenho uma opção. Eu continuo no caminho atraído por Deus, ou eu volto para o lamaçal. Eu posso optar. Então a maioria são pessoas adultas, jovens, senhores, homens, casados, adultos, e vivemos em orfanato. O que é o orfanato? O orfanato é a religiosidade. Lá no orfanato tem em norma, você tem um crachá, você tem um nome, um apelido. Lá no orfanato é aquele negócio meio certo e meio bagunçado. E quando entramos na família de Deus, achamos que é igual. Rituais, aqui não tem ritual. É oração, é a palavra de Deus a cada dia nos alimentando e nos orientando, sem rituais. E rua? A rua é a liberdade, a libertinagem, ao meu prazer. Então o orfanato é a religiosidade, é as barganhas. No orfanato eu faço um propósito para mim ganhar uma casa, para mim ganhar algumas coisas, mas é barganha com Deus. Mas na família eu falo: pai, papai, a situação é assim, assim, papai, me ajuda, mantenha comigo. Eu não preciso comprar a bênção é gratuita na minha vida, é de graça. Buscar em primeiro lugar o reino, e o resto virá por acréscimo, desde que eu esteja na família de Deus, na intimidade com Deus, sobre a direção da sua palavra. Já ouvi pessoas que falam que a Bíblia não é a referência maior. É mentira, é mentira. É a maior referência a palavra de Deus. Erreis por não conhecer a palavra de Deus, as Escrituras. Ambas as formas são difíceis de se libertar. Por quê? Porque são ligadas à carne. O vício, às vezes você quer se livrar da droga,
Mas a dependência química, a carne, ela agrega aquele pecado, ela agrega aquele vício a você, e você não fica sem, você tem tremedeira, abstinência. Mas o Espírito Santo de Deus, o Pai, o nosso Pai, nos abençoa, nos guarda, nos dá força, nos liberta mediante a nossa vontade. Eu quero, Senhor. Eu quero. Eu não vou no culto de domingo, de sexta para pedir, eu vou no culto para adorar. Nós estamos aqui para adorar, e as coisas virão por acréscimo. Posso pedir? Claro que eu posso pedir. Posso apresentar uma dificuldade, um irmão, uma enfermidade, uma necessidade, sim, mas não é a essência da minha ida no culto. Eu não vou para isso. Eu vou para adorar o meu Pai, que me deu o maior presente da história, vida eterna. Se eu cair morto agora, o Senhor me aguarda. É isso que é o mover da nossa fé. É o melhor de Deus para a nossa vida. É vida eterna. Atitudes de filhos adotivos têm direitos e deveres. Nós temos direitos como sendo filho de Deus? Claro que temos. Toda a autoridade me foi dada. E o Senhor nos dá a autoridade, nos dá a sua unção, nos dá a sua graça. Mas existem deveres, posturas, situações que nós temos que tomar. Atitudes que nós temos que ter. Abrir mão dos prazeres do mundo é uma delas. É uma delas. Se comprometer conforme a Escritura. Irmão, tem crente, tem pessoas que falam que é de Jesus, que eu sou cristão, eu creio em Jesus. Não lê um texto bíblico, não conhece uma linha da palavra de Deus. Você que é casado, você conhece o que a tua mulher gosta? Claro! Você sabe, se fizer um churrasco mal passado, ela não come. Tem mulher que se fizer um bem passado, ela não come. Então você sabe os gostos da sua esposa? Claro que eu sei. E por que você não sabe os gostos do Senhor Jesus? Mas como é que eu vou saber? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Então você não conhece nada do teu Deus. Você quer ir para um paraíso, uma eternidade, morar eternamente com Deus, que você não sabe nada dele. Não funciona. E o que está em Provérbios lá, aquele que se desvia de conhecer, até a oração que ele faz é abominável. É abominável. Perdoar mesmo que sem razão. É a parte mais difícil. É o perdão. É o perdão. É a mais difícil. Tudo isso é base da nossa fé cristã e das provações, da caminhada, da maturidade que Deus tem. Da maturidade. Voltando à Fundação Casa, eu falo para eles, eu não quero saber o que você fez, porque a minha carne pode julgar você. O que você fez? Você fez isso? Mas eu sou tão pecador quanto você. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, não tem pecadinho, pecadão. Todos carecem da misericórdia de Deus, todos nós. Não teve um ser humano na face da terra que não pecou. Todos pecaram e pecam até hoje. E quem que nos liberta? O sangue de Jesus, a remissão do sangue. E quando o Pai olha para nós, Ele vê o sangue do Cordeiro e nos abraça. É isso que nos faz íntimo do Senhor. Suportar os processos de tratamento do Pai é diferente de ser tentado. Processo de tratamento é você estar na cobertura de Deus, passando por provações, mas Deus no controle.
Deus limitando isso. Tentação é quando o diabo vem e te forja e te força a você cometer uma desobediência à palavra de Deus. Isso é tentação. Então, nós podemos evitar lugares que nos dá a tentação. Podemos evitar. Nós temos que fugir da aparência do mal, diz a palavra. Então, se o camarada tem vício de droga, por que ele vai na biqueira, pregar na biqueira? Ele não precisa pregar na biqueira. Então, aquilo que você é fraco, foge da aparência dele. Vaza. Procura aquilo que vai te trazer força. E se estiver aqui num lugar que você é fraco, leva um irmão com você. Não vá sozinho. Tudo que puder fazer para evitar a não cair na tentação, porque o diabo, o primeiro pino é de graça. Depois você paga caro. Eu falo para os meninos lá, primeiro pino é de graça. Você vai sair daqui da fundação, eles vão te oferecer a droga, mas não tem dinheiro. Ah, tá aqui de graça. A próxima tem que roubar para nós para você conseguir o dinheiro. E assim sucessivamente. Tudo que o diabo oferece tem preço. Tem preço. Tiago 1,13 fala: Deus não tenta ninguém. Deus não força ninguém a pecar. Deus não tenta ninguém. Temos exemplos bíblicos de homens que Deus usou com propósito depois das provações. Vamos lá. José estava sozinho na casa de Potifar, com a mulher de Potifar, e ele saiu correndo. Por quê? Ele disse: o meu Deus está aqui comigo. Eu não vou entrar nessa. E vazou. Ele tinha todos os motivos do mundo para falar: Deus me abandonou. Eu era feliz com meu pai, meus irmãos me venderam, eu virei escravo, eu apanhei, eu passei fome, passei sede, agora estou sendo acusado. Ele tinha todos os motivos do mundo. Mas ele foi fiel ao seu Deus. Davi, Jonas, Jesus em excelência. Em tudo foi tentado. Tudo, irmãos. Jonas foi tentado em tudo. Jesus, desculpa. Jesus foi tentado em tudo. E com excelência. O que Jesus usou para rebater o diabo? A palavra de Deus. A palavra. Ah, mas ele era Jesus, mas ele sabia, ele foi educado segundo a palavra de Deus. Ele ia no templo constantemente. Os seus pais o educaram. Ele conhecia a palavra de Deus. Em Mateus 4,19 diz assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O que é pescar homens? Pescar homens é você falar da sua vida transformada para outra pessoa que está morrendo ali à míngua. Você fala: querido, outrora eu chorei como você está chorando, com depressão, com angústia, eu perdi isso, perdi aquilo, mas Deus restaurou a minha vida. Pescar pessoas não é contar só o exemplo bíblico, não. É o seu exemplo, é a sua história, é a sua vida, é o seu testemunho. Hoje eu estava na internet de manhã e vi uma coisa que, nossa, eu arrepiei. A menina chamou o rapaz, começou a trabalhar com ele lá e chamou ele para ir na igreja. Ele falou: não, eu estou lendo um livro. Passou uns 2, 3 dias, ela, colega de trabalho, chamou ele de novo. Vamos na igreja comigo. Ele falou: não, eu estou lendo um livro. Passou mais um pouco, ela chamou ele de novo. Ele falou: não, eu estou terminando de ler o livro. Ela falou: meu Deus, mas que raio de livro que é esse que esse cara está lendo e prefere não ir na igreja comigo? Até que ela chegou nele e falou: é hoje, vamos na igreja comigo? Ele falou: vou.
puxa, eu posso te fazer uma pergunta? Ele falou, claro. Que livro que você estava lendo? Ele falou, o livro da sua vida. Eu estava observando você. Como era a tua atitude? Para ver se eu podia acompanhar você onde você vai. Aquilo foi um baque. As pessoas leem a nossa vida. Ouvem o nosso testemunho. Para pescarmos pessoas, nós temos que falar de nós mesmos. Tem um irmão que vai na Fundação Casa com a gente, ele usou muitos anos droga, ele é todo tatuado. Uma bênção, cara. E os meninos lá ficam vidrados nele. Por quê? Porque o testemunho dele é o mesmo dos meninos lá. Eu não tenho tatuagem, mas o Márcio tem. E os meninos olham para ele, puxa, então você puxou muita droga, usei todo tipo de droga, cocaína, maconha, fui preso, puxei cadeia. A vida dele é o exemplo para os meninos. Ele pesca com a vida dele em Cristo Jesus. Mas eu não fiz. Você tem história sim, queridão. Você tem. Se você procurar, você tem momentos que Deus te livrou e te guardou. E vai aparecer pessoas que com o mesmo problema. E é o que você vai fazer. É a tua atitude, é a tua maneira de agir. Olha, eu estava assim e Deus mudou a minha história. Aí você vai falar, por que comigo? Porque eu precisava passar por isso para me dar um exemplo para ele. Deus me tratou e me preparou para esse momento. Oh, maravilha, Senhor. Todos cumpriram o propósito em fazer a vontade do Pai. Todos os discípulos. E eu te pergunto, quantos deles tinham casa na praia, carro importado? Tinha. Morreram, morte boa? Nenhum. Porque o mundo, quando vê que você está separado, ele te apedreja. Ele te apedreja. Então não espere ser crente cristão e ter os méritos do mundo que você não vai ter. É o preço. Não tem. Os convites não tem. As honras não tem. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores foi morto pelo mundo. Por aqueles que diziam entender da palavra. Aqueles que achavam que sabiam alguma coisa. Tratamento de Deus traz maturidade para ser usado na obra. Oh, glória a Deus. Lucas 9:23. E dizia a todos: se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? Às vezes é uma vontade, é uma coisa que você quer fazer, mas a palavra de Deus te orienta a não ir, a não fazer. Às vezes num dia de culto, um dia de cultuar ao Senhor, aparece uma programação maravilhosa. É o dia de você optar. Se der para sair fora, sai. Valor. Então você quer dizer que tem que ir no... Não é questão de ter que ir em culto, não, irmãos. É dar valor. Qual que é o valor? É que nem o primeiro pedaço do bolo. Você que é casado, o primeiro pedaço você dá para quem? Para o teu amigo que chegou lá de fora? Ou para tua esposa que está com você e te honra todo dia? Os dias de culto é o primeiro pedaço do bolo. As primícias do Senhor é a primeira, é o melhor, é o que tem de melhor. Eu gosto de pregar isso. O domingo é o dia do fantástico, é o dia do descanso. O horário nobre da TV, vê se tem alguma propaganda cristã lá. Não tem. É só a carne que prevalece. Então o horário nobre da semana é o domingo à noite, o dia de culto. Você oferece um pedaço de bolo para quem? Para quem? São detalhes que o Pai reconhece na nossa vida. É a gratidão nossa por aquilo que Ele faz conosco. É a gratidão. Você acorda na madrugada, dá para
enjoelhar um minutinho e falar: Senhor, obrigado, me protege, me guarda, obrigado por esta noite. É a prioridade. Se nós não fazemos, tudo bem. Aí vai com você, com Deus. 24. Porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer um que por amor de mim perder a sua vida, salvá-la. A prioridade, mesmo que custe a tua vida, a prioridade é o Senhor Jesus Cristo. Se alguém quer vir a mim, convite feito. Mas o vir é sair do comodismo. Negue-se a si mesmo são prioridades. Compromisso com a obra do Pai. Siga-me. Toda a orientação vem do Pai pela palavra e pela oração. Paulo fala em sua carta aos Filipenses do seu objetivo final. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prosseguir é que nem andar de bicicleta. Parou, cai. Prosseguir é caminhar com Jesus. Quem falta 3, 4 cultos não vai mais. Quem deixa de orar 3, 4 noites não ora mais. Quem se acostuma com a rotina do mundo, volta na rotina. Quem fuma um cigarrinho, fuma o maço inteiro. Eu prossigo, Paulo fala, prossigo para o alvo. Qual que é o alvo? Salvação, Jesus. Alvo, salvação, Jesus. Não é prosperidade, é salvação, Jesus. Esse é o alvo. Parou de andar, cai. Como brasa acesa. Tirou a brasa da churrasqueira, pôs fora do fogo, ela apaga, vira carvão. Você está firme enquanto congrega. A congregação, família. Eu sou corpo de Cristo? Não, eu não sou corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Eu sou parte da igreja. Eu sou parte do corpo da igreja. Eu sozinho, eu sou um nada. Eu preciso congregar. Ninguém na palavra de Deus sobreviveu sozinho. Ninguém. Não sobrevive. Culto pela internet é muito bom, mas não tem calor humano, não funciona. Você pode assistir culto, mas vá congregar. Congregue, sinta o calor da ovelha, sinta o calor da congregação. Isso é importante. Participa, toma posse. Pastor, o que eu posso fazer? Onde eu posso ajudar? Eu vou ofertar o meu dízimo aqui para abençoar, para pôr um ar-condicionado, para mudar a igreja, para a gente fazer mais reuniões. O que eu posso fazer para ajudar? É fazer parte do corpo de Cristo. Então eu tenho uma família, eu tenho pai, mãe, esposa, filho, e eu almoço no restaurante todo dia e durmo fora de casa. Que família que eu tenho? Me responde. Que família que eu tenho? Eu não durmo em casa, eu não como, não janto, não sei da necessidade dos meus irmãos, não tenho convívio com a minha casa, eu não tenho família. Eu tenho uma ilusão de família. Então aquele que é do corpo de Cristo e não congrega, ele tem uma ilusão do corpo de Cristo. Ele não sabe o que é congregar. João 10,10 diz assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Por que abundância? Para que você possa compartilhar com os outros. Para que você possa dar. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Nós somos canal de bênção. Nós somos canal. Vocês farão as obras que eu fiz e muito mais, diz a palavra de Deus. A vida começa quando Jesus entra no nosso coração. O reino dos céus é para ser vivido hoje, agora. O nosso alvo é ter Jesus presente para todo sempre em nossa vida. E vou terminar fazendo as conclusões finais. Por que comigo, Senhor? Nós não podemos correr o risco de interpretar errado essa frase quando somos corrigidos. Às vezes pecamos
entramos em situações delicadas, Deus não está tratando, mas Deus está nos corrigindo. Então a correção, ela é um pouco diferente disso. Um irmão que teve um problema sério e está sendo corrigido por Deus é diferente. Mas no caso aqui, eu estou falando de ser maduro, de ser tratado para Deus te usar. Porque comigo, às vezes o processo é doído, mas o Pai conhece os nossos limites e sabe como tratar o nosso coração. E o último texto que nós vamos ler é Tiago. Meus irmãos, considere-se feliz quando tiverem de passar por provações. Por quê? Porque é o Pai depositando confiança em você. Porque a vossa fé, porque se a vossa fé for posta em prova, torna-se mais perseverante. Que ela resista, pois até o fim, assim a vossa formação será completa, com a conduta íntegra, e serão maduros espiritualmente. São oportunidades de crescimento de fé. Eis que estarei convosco todos os dias, até a fundação dos séculos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarda, que Deus conceda a bênção sobre a tua vida, te guardando, te preservando, trazendo maturidade bíblica, vontade de conhecer a palavra de Deus, intimidade com o Senhor. Que Deus nos guarde e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.